Então, vou esperar todo mundo retornar para a gente voltar aqui. Bem, acho que todo mundo voltou. Tudo ok com o áudio? Sim. Então, beleza. Então, vamos continuar aqui. Ok. Então, voltando. Então, seja um excesso de carboidrato ou proteína, a gente acaba degradando, né, esses aminoácidos ou convertendo esse excesso de glicose em acetil-CoA. Isso ocorre lá no fígado. Então, começa a acumular muito acetil-CoA no fígado. Como o fígado já tem energia suficiente, porque eu comi um monte, o ciclo de Krebs, que é onde o acetil-CoA vai entrar, ele funciona de maneira lenta. Então, o acetil-CoA vai entrar aqui? Vai. Só que eu tenho muitas moléculas de acetil-CoA. E existe uma via alternativa, aqui no caso de um excesso de nutriente, que é uma via que produz ácidos graxos. Então, essa via começa a ligar esse monte de moléculas de acetil, que são de 2 carbonos, então vai ligando esses carbonos uns nos outros, formando uma cadeia longa de carbonos, coloca o ácido carboxílico, coloca os hidrogênios e produz essa molécula que a gente chama de ácido graxo. Esses ácidos graxos, então, vão ser ligados ao glicerol para a produção do triglicerídeo, que é a nossa gordura que a gente estoca no tecido adiposo. E aí, como que eu mando esse triglicerídeo lá para o nosso tecido adiposo? Dá para jogar no sangue gordura? Não, eu preciso empacotar. Aí, aqui no caso, eu vou empacotar numa outra lipoproteína plasmática, não é o quilomicron aqui. O quilomicron, ele vem lá do intestino, onde ele vai carregar a gordura da dieta. A gente tem uma lipoproteína que chama VLDL, que é produzida no fígado, que vai carregar a gordura que foi produzida pelo próprio fígado. E essa VLDL vai cair na corrente sanguínea e vai levar essa gordura para o tecido adiposo. Como que ela faz essa liberação da gordura para o tecido adiposo? Igualzinho o quilomicron. A VLDL vai andando pelo sangue, se depara com uma enzima que chama lipase lipoproteica, que vai estar ativada nesse momento, porque eu vou ter muita insulina, né? Se eu comi demais, eu tenho muita insulina. Então, essa lipase lipoproteica vai estar ativada, vai quebrar o triglicerídeo que está dentro dessa VLDL, vai liberar os ácidos graxos para o tecido adiposo. O tecido adiposo capta os ácidos graxos, junta de novo com o glicerol, forma triglicerídeo de novo e guarda. Tá? Então, a gente deixa armazenado para quando eu precisar, utilizar como fonte energética. Então, qual que é a diferença do quilomicron para a VLDL? As duas são lipoproteínas plasmáticas que carregam gordura.
A diferença é que o quilomicron é produzido no intestino, então carrega a gordura que vem da dieta, e a VLDL carrega a gordura que vem do fígado, então é produzido ali no fígado. Não sei se vocês já escutaram a pessoa pegar um exame de sangue e tá lá com os triglicérides elevados. Aí o médico fala, será que você não está comendo muito carboidrato? Você triglicérides elevado, o que tem a ver com carboidrato? Quando a gente tem triglicérides elevado, o grande culpado, normalmente, é a produção hepática. Tá? Então, o que a gente dosa para saber aí a quantidade de triglicerídeo no sangue? A gente dosa VLDL e quilomicron. Tá? Então, normalmente, o que permanece mesmo é a VLDL. Então, se a VLDL está aumentada, quem que está produzindo VLDL? O fígado. E o fígado produz VLDL por quê? Porque essa pessoa, de alguma forma, está se excedendo ou em carboidrato ou em proteína. O mais comum é o carboidrato, que a gente vê aí na prática. Então, aqui mostrando, o VLDL caminha lá no sangue, encontra a lipase lipoproteica, que degrada o triglicerídeo, e essa VLDL diminui de tamanho, e eu já vou contar o que vai acontecer com essa VLDL que já descarregou aí a sua gordura. Para isso, eu vou precisar entrar em colesterol. Então, só falando um pouquinho do colesterol, vocês viram que o colesterol tem funções importantes no nosso organismo, fazem parte de membrana plasmática, são utilizados como precursores de hormônios sexuais, cortisol, precursor de vitamina D e assim vai. O colesterol, gente, a gente tem como fornecimento para o organismo a dieta, a gente absorve lá um pouco de colesterol da dieta, mas é importante que a gente tenha uma produção endógena, ou seja, o nosso organismo consegue produzir colesterol, então a gente tem produção de colesterol pelo nosso próprio organismo. Quando eu tenho excesso de colesterol no nosso corpo, a única forma da gente eliminar é excretando junto com a bile ou convertendo aí em sais biliares. Isso quem faz é o fígado. Tá? Então, a única forma da gente tentar aí se livrar do colesterol. O colesterol, ele também não pode andar sozinho no nosso sangue. Então, existem lipoproteínas que carregam colesterol. Então, que lipoproteína vocês já viram? Quilomicron e VLDL. O que está faltando? LDL, que carrega colesterol, e HDL, que também carrega colesterol. Qual que é a diferença? Uma é boa e outra é ruim. Aí vocês já vão entender por que uma é boa e outra é ruim, tá? Não existe mais para vocês colesterol bom, colesterol ruim. Tá? Isso é para o pessoal leigo. Colesterol é tudo igual. O que existe é lipoproteína, que faz aí um transporte benéfico do colesterol, e a outra que faz um transporte maléfico. Aí vocês já vão entender o que é isso. Então, aqui só para mostrar que o nosso corpo produz colesterol, então muitas vezes a gente pega pacientes que têm hipercolesterolemia, que é o aumento de colesterol no sangue, que é o aumento da LDL no sangue, e a gente precisa tratar. E muitas vezes a gente não consegue só com a dieta. Às vezes a dieta nem está influenciando tanto no aumento do LDL. Às vezes a pessoa tem um problema genético na recepção desse colesterol pelos tecidos, os tecidos não conseguem utilizar tanto colesterol. Então, acaba que essas pessoas precisam utilizar medicamentos que vão interferir na síntese endógena, tá? Que é a que vai fornecer a maior parte do nosso colesterol. Então, tecidos como fígado, intestino, córtex da adrenal, que produz o cortisol, e tecidos reprodutivos, conseguem produzir muito colesterol.
Porque nesses tecidos tem uma enzima, tá? Que chama HMG-CoA redutase, que quando ativada, e ela vai ser muito ativada na presença de insulina, começa a produzir colesterol para o nosso organismo. Ah, essa produção é ruim? Não, não porque a gente usa colesterol. Então, por exemplo, lá no tecido reprodutivo, a gente vai utilizar para produzir testosterona, progesterona, estrogênio. Na adrenal, vai utilizar para produzir cortisol e assim vai. A gente usa colesterol. Agora, em situações patológicas, a gente pode ser que a gente tenha um aumento aí desse colesterol no nosso sangue. Aí aqui só para ilustrar, tá, gente? Não vou entrar na parte de farmacologia, mas existem medicamentos que controlam essa produção endógena, que são do grupo das estatinas. Acho que todo mundo já ouviu falar da simvastatina, lovastatina. Esses medicamentos têm provavelmente inúmeras ações no corpo, não vou aprofundar nisso, mas elas agem inibindo essas enzimas que produzem colesterol e são super eficientes para controle aí da hipercolesterolemia, que é uma patologia super comum aí nos dias de hoje, tá? Então nem sempre a dieta é suficiente. Às vezes a pessoa precisa utilizar esses inibidores da produção endógena de colesterol, controlando essa hipercolesterolemia. Ah, por que a gente não pode ter excesso de colesterol no sangue, que seria o excesso de LDL? Porque essa LDL pode danificar os nossos vasos, podem ser oxidadas pelos radicais livres. Isso pode disparar um processo de formação de placas de ateroma, entupir vasos, isso pode levar a um infarto, a um AVC e assim vai. Então é muito sério. Colesterol elevado a gente tem que controlar mesmo. Então, aqui as lipoproteínas plasmáticas que vocês estudaram. Quilomicron, qual que é a função do quilomicron? Transportar gordura que vem da dieta, tá? Então, o quilomicron, a sua origem é no intestino. VLDL, que é a lipoproteína de muita baixa densidade, tá? VLDL é uma sigla que vem de lipoproteína de muita baixa densidade. O V é de very e L low, muita baixa densidade. Tá? Por que muita baixa densidade? Porque é riquíssimo em gordura, riquíssimo em triglicerídeo, que é boia, né? Quando a gente joga na água, boia tem uma densidade baixíssima, por isso que boia. Quando a gente joga o óleo na água, o óleo fica na superfície. Por que fica na superfície? Porque a densidade é muito baixa. E essa lipoproteína é riquíssima em triglicerídeo, que tem essa densidade aí muito baixa. Aí que surgiu o nome aí da lipoproteína e essa sigla. E depois eu tenho a lipoproteína LDL, que tem a função de carregar colesterol, que eu já vou falar um pouquinho mais dela. Ela vem da sigla de lipoproteína de baixa densidade. Aqui no caso não é muita baixa densidade, é baixa, porque o colesterol é um pouco diferente do triglicerídeo. O triglicerídeo, a densidade é muito baixa. O colesterol tem densidade baixa, mas nem tanto. Como essa lipoproteína ela é rica em colesterol, a densidade é baixa. Então, daí que surgiu essa sigla LDL. E, por fim, a gente tem HDL, que a gente já vai estudar também, que é a lipoproteína de alta densidade. Esse H é de high, de alto. Alta densidade significa, então, que não tem gordura. Tá? Então, é uma lipoproteína que é mais rica em proteína mesmo. Tá? Então, quando ela nasce, né, quando a gente sintetiza ela tem uma densidade alta, ela tem pouca gordura na sua estrutura e ela vai ter uma função muito importante no nosso organismo, que é fazer uma espécie de limpeza aí do nosso corpo. Já vou comentar isso com vocês. Então, vou falar da HDL. A gente produz HDL como?
Existem dois tecidos importantes que vão produzir HDL, fígado e intestino. Então, o tempo todo a gente produz essa lipoproteína. Quanto mais HDL eu produzir, melhor para mim, melhor para minha saúde. Então, quando a gente vê o nosso exame de sangue, vocês vão ver o valor de referência para HDL, vai estar lá, maior que 50, maior que 40. Então, o ideal é que esteja alta, porque ela tem efeito benéfico. E uma coisa que estimula a produção de HDL, que já foi comprovada, é a atividade física. Tá? Então, atividade física, quem pratica, normalmente tem um HDL melhor do que outra pessoa sedentária. Então, a função dessa lipoproteína é caminhar lá no nosso sangue e captar tudo que for excesso de colesterol. Tá? Então, às vezes eu tenho excesso no tecido, o tecido não está precisando, às vezes está ali nos capilares sanguíneos, excesso de colesterol. E vamos colocar que o colesterol é uma espécie de sujeira para o nosso corpo. A gente não pode ter colesterol em excesso, porque ele traz danos para o nosso organismo. Ele pode ser oxidado, gerar danos nos nossos vasos e a gente ter aí uma doença cardiovascular. Então, eu preciso de alguém que faça essa limpeza. E quem vai fazer essa limpeza é HDL. Então, esse é o nosso colesterol bom que o pessoal fala. Na verdade, é uma lipoproteína boa, porque ela faz uma espécie de limpeza no nosso organismo. Ela tira tudo que for colesterol em excesso. Agora, ela não tem muito o que fazer. Então, ela captou esse colesterol que estava em excesso. E aí, o que ela vai fazer com esse colesterol? Infelizmente, a gente não pode mandar lá para o rim eliminar na urina. A gente não excreta colesterol de forma alguma. A única forma da gente excretar, que nem eu falei para vocês, é junto com a bile. O fígado consegue excretar um pouco do excesso de colesterol na bile. O fígado também pode converter o colesterol em sais biliares, que vai junto com a bile também, tá? Mas isso é pouca coisa, tá? Então, grande parte da HDL vai liberar esse colesterol para o fígado. Então, ela vai lá no fígado, o fígado degrada HDL e tenta se livrar desse excesso de colesterol. Porém, às vezes é muito colesterol que está ali no organismo da pessoa e o fígado não dá mais conta de excretar tanto colesterol. E aí a HDL não tem outra alternativa. Para quem que ela vai dar esse excesso de colesterol? Aí a HDL vai encontrar alguém que vai pegar esse colesterol, que é a VLDL. Então, lembra que eu falei que a VLDL tem a função de transportar o triacilglicerol, que é produzido no fígado, para os tecidos? Beleza, ela vai fazer isso. Aí ela vai entregando todos os ácidos graxos e ela vai esvaziando. Quando ela está vazia, ela fica super disponível ali no sangue. E ela acaba encontrando a HDL que está desesperada para se livrar do colesterol. Aí VLDL vazia e HDL cheia fazem um sistema de troca. Então a VLDL, que tem um restinho de triacilglicerol, manda isso para a HDL para esvaziar mais ainda. E a HDL consegue mandar todo o colesterol que ela captou para essa VLDL. Aí essa VLDL fica riquíssima em colesterol e ela muda de nome. Ela não vai ser uma lipoproteína de muita baixa densidade. Ela seria muita baixa densidade se tivesse muito triglicerídeo. Mas agora ela não tem muito triglicerídeo. Ela tem muito colesterol. Colesterol é densidade baixa. Então ela vai virar LDL, lipoproteína de densidade baixa. Tá aí LDL. O ideal é que a gente não produza muita LDL, mas a gente produz LDL. E o que a LDL vai fazer? Sujeira. A LDL tem a função de levar esse colesterol para os tecidos e ela vai levar e vai entuchar os tecidos de colesterol de novo, vai sujar os nossos capilares sanguíneos. Aí a HDL novamente vai ter que fazer a limpeza, vai fazer uma espécie de reciclagem desse colesterol. E esse sistema tem que funcionar bem em equilíbrio, porque se eu começar a ter pouca HDL e muita LDL, o que prevalece é a sujeira.
aí eu tenho risco de ter doença cardiovascular. Agora, se eu consigo ter pouca LDL e muita HDL, o que vai prevalecer é a limpeza. Então, meu organismo sempre vai estar limpinho e eu vou ter poucas chances de ter algum evento cardiovascular. Então, eu vou passar para os próximos slides para a gente entender isso melhor. Então, aqui eu tenho uma figura. Então, aqui eu tenho o intestino e aqui o fígado. Esses dois tecidos produzem aí HDL. Então, se eu ainda fizer atividade física, melhor ainda, que eu consigo aí aumentar a HDL. E eu vou até contar um segredo para vocês, que normalmente a gente não pode falar, o pessoal da saúde. Também já existe aí uma comprovação que pequenas doses de álcool também ajuda a aumentar HDL. Pequenas doses, tá? A gente não pode falar isso, porque senão o pessoal enche a cara aí de álcool, aí vai ser um problema. Porque daí o álcool tem outros efeitos aí maléficos, vai aumentar triglicerídeo, etc. Mas, se for em pequenas doses, sabe aquela teoria de 3 latinhas de cerveja, uma taça de vinho, faz bem pro coração? Faz mesmo, tá? E um dos efeitos é aumentar a HDL. Mas isso normalmente a gente não pode contar, a gente fica mais na atividade física mesmo. Então, quando eu tenho um aumento na produção de HDL, eu tenho um efeito benéfico. Por quê? Porque a HDL está aqui, ó. Ela vai, o que ela vai fazer? Limpeza. Ela vai captar todo o colesterol que está sobrando ali nos tecidos periféricos ou nos vasos sanguíneos. Então, ela vai captando e ela vai ficar cheia de colesterol. O que o Rafael falou? Pequenas doses, uma garrafa bebendo naqueles copinhos de doses faz bem, então. Não, uma garrafa não. Aí já é muita coisa. A gente tem as recomendações, viu? E os homens têm uma vantagem sobre as mulheres. Eles têm um metabolismo melhor para o álcool, então a recomendação de álcool para eles é maior que da mulher, tá? Se eu não me engano, para homem, 3 latinhas de cerveja. Eu acho que até daria uma garrafa de cerveja por dia. E se for vinho, tem que ser, acho que uma taça. E se for aí uma cachaça, aí tem que ser bem pouquinho, acho que uns 30 ml. Aí ó, não pode encher a cara, hein, pessoal? É pouco, tá? Então, um pouquinho por dia, sem exagerar. Aí, pessoal, a HDL ficou cheia de colesterol e ela está desesperada porque ela precisa liberar esse colesterol para alguém. Então, primeira alternativa, vai para o fígado, né? Fígado se vira. Aí o fígado vai sintetizar aí sais biliares, converter esse colesterol em sais biliares, vai mandar colesterol na bile. E a bile, o destino final da bile é sempre no intestino e a gente elimina nas fezes. Só que esse processo, ele não é tão intenso, tá? Existe uma limitação na produção de bile, existe uma limitação na produção de sais biliares. E se de repente eu tenho muito colesterol sobrando, a HDL já não pode mandar para o fígado. E aí ela fica desesperada e ela vai encontrar a VLDL. A VLDL, o que aconteceu com ela? Ela pegou o triglicerídeo lá do fígado, que o fígado produziu, distribuiu para os tecidos e esvaziou. O que aconteceu, hein? Ela esvazia aí por volta de 90%. Aí sobra só um restinho de triglicerídeo. Aí o que ela faz? Esse restinho, para ela ficar bem vazia, ela manda HDL e a HDL aceita isso porque ela quer se livrar aí do colesterol. Ela manda todo o colesterol que ela capta tem algum com som ativado. Pronto. Então, pessoal, a HDL mandou todo o colesterol para a VLDL, se livrou do colesterol, o que sobrou para ela foi um restinho de triacilglicerol, que é pouca coisa, então ela pode voltar ali para sua função. E a VLDL ficou rica em colesterol,
mudou. Antes, a VLDL era rica em triglicerídeo, que tem densidade muito baixa. Por isso que ela chama aí VLDL, que vem de densidade muito baixa. Aí, agora que ela recebeu aí o colesterol, mudou. O colesterol tem densidade baixa e não muito baixa. Então, o nome automaticamente da lipoproteína muda. Ela passa a se chamar LDL, que é lipoproteína de densidade baixa, porque agora ela é rica em colesterol. Tá? Então, foi a única maneira que a HDL encontrou de se livrar do colesterol. Aí, essa LDL, infelizmente, vai fazer sujeira no nosso corpo. Vai distribuir aí o colesterol para os tecidos. Obviamente, assim, que alguns tecidos vão necessitar do colesterol e vão utilizar o colesterol, então também não é o fim do mundo. O fim do mundo seria o excesso, tá? Se eu começar a ter muita LDL acumulada no sangue, aí sim vai ter problema, porque daí esse excesso pode gerar danos nos nossos vasos. Eu posso ter um excesso aí de colesterol nos próprios tecidos também. E a HDL vai ter que fazer a limpeza. Se ela não dá conta de fazer a limpeza, aí é um problema para a pessoa. Ela vai ter um risco muito aumentado de ter aí eventos cardiovasculares. Então, a LDL, ela vai ter alta concentração de colesterol e vai levar colesterol para os tecidos periféricos. Aí agora eu vou mostrar como que ela faz isso. Os nossos tecidos periféricos têm receptores para LDL. Esses receptores são extremamente importantes. Eles têm que funcionar bem, porque a LDL vai ligar nesse receptor, aí esse tecido vai captar, vai endocitar essa lipoproteína, degrada a LDL, bota um fim nessa LDL e usa o colesterol. Existem aí algumas pessoas que têm doenças genéticas que modificam esses receptores. E esse receptor perde um pouco a afinidade com a LDL. É como se ele mudasse um pouco a sua conformação, tá? Isso é genético. Aí, quando a LDL vai tentar ligar no receptor, ela tem uma certa dificuldade, então ela vive escapando. Então, essa pessoa tem uma captação de LDL pelas células muito prejudicada. E a LDL tende a acumular no sangue. Esse quadro, essa doença, a gente chama de hipercolesterolemia familiar, que é uma doença genética. E é comum. É aquela pessoa que tem colesterol alto e ninguém sabe explicar o porquê. Ela não come nada, então a dieta dela é perfeita, ela faz atividade física, tem um estilo de vida super adequado e o colesterol lá nas alturas. Muito provável que seja um problema genético desses receptores. Outra situação é pessoas que têm hipotireoidismo. A nossa tireoide produz um hormônio que chama T3, que tem várias ações, aumenta o metabolismo e, dentre essas ações, ela favorece a ligação da LDL nos receptores. Ela aumenta a afinidade do receptor com a LDL. Então, quando eu tenho T3, essa ligação ela é muito forte. Então, a pessoa ela fica super eficiente para captar a LDL que está no sangue e degradar a LDL. Quando a pessoa tem hipotireoidismo, tem pouco T3. E aí? Isso vai ser prejudicado. Essa afinidade, por não ter esse hormônio, vai ser diminuída. Então, essa pessoa tende a ter hipercolesterolemia também. Então, precisa tratar para controlar a hipercolesterolemia. Isso eu coloquei só como curiosidade, só para vocês entenderem aí que existem inúmeras patologias que interferem aí no metabolismo das gorduras. E agora, nesse último slide, é um resumo de todas as lipoproteínas que a gente aprendeu. Então, eu vou começar com essa aqui, que é a maior, que é o quilomicron, tá? Que tem muito triacilglicerol, que vem da dieta.
lembrando que a nossa dieta, a gordura que a gente ingere, a maior parte é na forma de triacilglicerol, então esse quilomicron vai ser produzido no intestino e tem como função transportar essa gordura para os tecidos periféricos. Então, vai encontrar lá a lipase lipoproteica, que vai degradar essas gorduras, e os ácidos graxos são encaminhados para os tecidos periféricos, principalmente para o tecido adiposo. E aqui eu tenho a VLDL, que é uma lipoproteína menor que o quilomicron, mas também é grande e também é rica em triacilglicerol, porque a função dessa lipoproteína é transportar triacilglicerol que foi produzido pelo fígado. Por que o fígado produziu triacilglicerol? Culpa nossa, porque eu excedi ou em carboidrato ou em proteína, então ele precisou converter aí o excesso de aminoácidos ou glicose em gordura para que a gente possa armazenar no tecido adiposo. Então, VLDL vai encontrar lipase lipoproteica também, então ela vai esvaziar e esses ácidos graxos vai tudo para o tecido adiposo para ficar armazenado lá na forma de triglicerídeo. E aqui a LDL. A LDL, ela vai ser produzida a partir da VLDL, naquela troca que a gente viu agora. Então, a HDL, quando está cheia de colesterol, manda esse colesterol para a VLDL, que já está vazia, e ela fica rica em colesterol, que é o laranja forte aqui. Então, isso aqui é o colesterol. Então, essa LDL, ela vai ser rica em colesterol e ela vai transportar o colesterol para os tecidos periféricos. O ideal é que esses tecidos necessitem desse colesterol, porque se LDL acumular muito no sangue, eu tenho chance de ter um evento cardiovascular. E por fim, a HDL. A HDL vai ser produzida no fígado e intestino. Então, lembrando, atividade física estimula e o nosso segredo que pequenas doses de álcool também estimula a produção de HDL. Aí, a HDL, quando é produzida, ela vai captar tudo que tiver em excesso de colesterol do nosso organismo, vai fazer uma espécie de limpeza, vai entregar isso para o fígado se livrar. Se não tiver mais como entregar para o fígado, entrega para a VLDL, mas se livra do colesterol. Mas ela vai fazer essa limpeza no nosso organismo. Então, é muito importante a gente ter valores altos de HDL no nosso corpo, para que ela faça esse processo aí de limpeza. E é isso, pessoal. Muito difícil? É bastante coisa, né? Aqui tem algumas questões aí para vocês fazerem, treinarem. Tem os vídeos também que eu gravei, tá? Dessa aula. Vou também disponibilizar aí. Essa aula ficou mais longa. O ideal é que eu cortasse ela no meio, mas infelizmente não vai dar tempo. Mas como tem muita gravação, tentem aí assistir novamente para vocês entenderem, vai assistindo aos poucos, que uma hora fica claro. Mas é um assunto super interessante e que a gente usa muito na prática, tá? A gente precisa ter esse conhecimento aí na prática. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Eu vou pegar aqui a última aula. Professora, Oi. a senhora disse que a hematoencefálica impede a entrada do ácido graxo, correto? Isso. Mas já aconteceu o caso do ácido graxo passar ou não? Não, eu nunca ouvi, né? Nenhuma patologia que o ácido graxo passasse para o cérebro. Né? Se a gente poderia pensar numa patologia, mas eu desconheço, tá? Nunca vi, não. Mais alguma pergunta? Pessoal, na próxima aula, aí vai ser uma aula mais tranquila, tá?
metabolismo de aminoácido, como a gente já viu bastante coisa de aminoácido, vai ser bem mais tranquilo. Então, vai dar tempo de fazer uma revisão aí para a prova, que é o conteúdo que a gente chama de integração metabólica. A gente vai revisar tudo isso que a gente aprendeu numa visão bem integrada, tá? Então, é bem legal essa última aula. Aí, vocês aproveitem aí para tirar as dúvidas. Querem perguntar alguma coisa? Tranquilo, então? Deixa eu ver aqui. O HDL pode vir pela dieta? Não. HDL é uma lipoproteína que o nosso corpo produz, tá? Pois dizem que o colesterol da gema do ovo é um colesterol bom. Não existe colesterol bom. A HDL é bom, porque faz um transporte benéfico. O colesterol da gema do ovo é um colesterol como qualquer outro, tá? Se ele pode ser maléfico, se eu tiver um excesso desse colesterol no organismo, isso vai gerar muita LDL, a LDL é maléfica. Mas a questão do colesterol do ovo é que a gente não é muito eficiente na absorção de colesterol, tá? Então, às vezes eu como uma quantidade lá de colesterol e a gente acaba eliminando muito colesterol nas fezes. A gente não é bom em absorver colesterol. Por isso que a gente tem aí a produção endógena, tá? Então, o ovo, a gente fala que não faz tanto mal porque a gente não absorve tanto esse colesterol, não que seja um colesterol benéfico. Mas, obviamente, que pessoas que comem uma dúzia de ovos por dia, ela está comendo muito colesterol, então ela vai absorver uma quantidade significativa. E isso pode, sim, gerar aumento de LDL. Aí vai ser um problema, tá? Aí não tem nada a ver com HDL. HDL, gente, o que a gente sabe que pode aumentar a produção de HDL é a atividade física. Tá? Não tem alimento ainda, não tem nenhum alimento que foi comprovado que pode estimular a produção de HDL. Não existe, tá? Essa comprovação. E não existe colesterol bom, tá, gente? Colesterol é tudo igual. Existe lipoproteína boa, que é HDL, e lipoproteína ruim, que é LDL. Mais alguma pergunta? A gente tem 2 minutos aqui, tá, pessoal? Aí, se vocês quiserem, a gente pode voltar ou a gente encerra. Fiquem à vontade aí para opinar. Tá fácil, gente, a matéria? Tranquilo, né? Ó, pessoal, não vai beber, tá? Não vai beber muito álcool, não. Eu falei que são pequenas doses. Querem que eu corrija o estudo da aula passada? Eu posso corrigir. Ok, então eu vou abrir aqui, que foi do glicogênio, né? Então tá aqui. Esse aqui, né? O que é glicogênio e qual a sua função no fígado e nos músculos? Glicogênio, gente, é um polissacarídeo constituído de glicose. É a forma que a gente armazena a glicose. A função no fígado é liberar a glicose nos momentos de jejum, para manter a glicemia estável durante o jejum. E no músculo, fornecer glicose durante a atividade física para a produção de ATP. Essa é a grande diferença. Pessoal, se cair aqui, a gente volta, tá? Eu vou continuar, mas se cair, a gente retorna. O que é gliconeogênese e qual a finalidade dessa via? Gliconeogênese, produção de glicose. Simples assim. É a via que produz glicose. A pergunta é a mesma. Qual a finalidade dessa via? Produzir glicose, tá? Então, acabou que essa pergunta
Ficou 2, mas é a mesma resposta. Gliconeogênese é uma via